E se os dinossauros nunca tivessem sido extintos? Feche os olhos por um segundo e tente imaginar esse mundo. Um mundo em que, ao abrir a porta de casa, você poderia ouvir ao longe o som pesado de pegadas reverberando pelo chão, enquanto uma sombra enorme passa por cima de você, bloqueando o sol por alguns instantes. Imagine caminhar pela floresta e, de repente, se deparar com um grupo de triceratops bebendo água de um lago cristalino, enquanto, do outro lado, um tiranossauro observa silenciosamente, calculando sua próxima caçada. Parece uma cena saída de um filme, mas é exatamente o tipo de realidade que poderíamos ter vivido se aquele asteroide não tivesse colidido com a Terra há 66 milhões de anos. Naquele dia fatídico, uma rocha gigantesca, vinda do espaço, transformou radicalmente o curso da vida neste planeta. A explosão foi tão poderosa que gerou uma nuvem de poeira que cobriu o céu por anos, esfriou o planeta e matou grande parte da vida. Sem esse evento, os dinossauros poderiam ter continuado sua trajetória evolutiva, adaptando-se às mudanças do ambiente, às novas plantas, aos novos climas. Eles eram fortes, diversos e incrivelmente bem adaptados. Não havia nenhum motivo para que eles não dominassem o mundo até hoje. Agora imagine como seria crescer em um mundo onde dinossauros são parte do cotidiano. Talvez, ao invés de aprendermos a andar de bicicleta, as crianças seriam ensinadas a reconhecer os sons de alerta de dinossauros próximos. Parques públicos poderiam ter áreas reservadas para espécies mais dóceis, como o Pacífico Iguanodon, onde famílias fariam piqueniques, enquanto ao longe um Brachiosaurus esticaria seu longo pescoço para alcançar folhas nas copas das árvores. Um cenário onde a beleza e o perigo estariam lado a lado, obrigando os seres humanos a desenvolverem uma convivência cuidadosa e respeitosa com esses animais. Mas será que os seres humanos teriam evoluído da mesma forma? Provavelmente não. Pense, com predadores gigantes vagando pelas florestas e pradarias, nossos ancestrais teriam que ser ainda mais engenhosos para sobreviver. Talvez, ao invés de se tornarem caçadores e coletores que enfrentavam mamutes e tigres dentes de sabre, teriam que lidar com o perigo constante de serem caçados por um allosaurus faminto. Isso poderia ter acelerado nossa evolução tecnológica, forçando o desenvolvimento de ferramentas mais sofisticadas, de abrigos mais resistentes e, quem sabe, até mesmo de estratégias de domesticação. Sim, domesticação. Assim como domesticamos lobos para se tornarem cães, será que poderíamos ter domesticado dinossauros menores? Imagine um Velociraptor, não como aquele monstro agressivo mostrado nos filmes, mas como um companheiro treinado, inteligente, leal, ajudando nas caçadas ou protegendo as aldeias humanas de ameaças maiores. Esse laço entre humanos e dinossauros poderia ter se transformado em uma parceria única, moldando nossa cultura, nossas tradições e até nossa espiritualidade. E o impacto disso na sociedade seria gigantesco. Nossas cidades, hoje feitas para carros e pedestres, talvez fossem projetadas com grandes passagens para permitir que dinossauros circulassem livremente. Talvez existissem zonas especiais de convivência, onde espécies herbívoras pudessem viver próximas das áreas urbanas, enquanto as carnívoras seriam mantidas em reservas protegidas e rigorosamente controladas. A arquitetura das nossas casas, dos prédios e até das pontes teria que ser repensada, com estruturas reforçadas para suportar o peso e o movimento desses animais colossais. Na arte e na cultura, os dinossauros teriam um papel central. Nossas lendas, mitos e histórias seriam povoados por criaturas reais que andariam entre nós e não apenas em livros ou museus.
Crianças cresceriam ouvindo histórias de bravos aventureiros que cruzaram florestas infestadas de dinossauros para encontrar novos territórios ou de vilarejos que domesticaram as maiores espécies para auxiliar na agricultura e transporte. Sim, porque imagine só, um apatossauro usado como força de tração para puxar grandes cargas ou ajudar a derrubar árvores em obras de engenharia. Mas, claro, nem tudo seria um conto de fadas. A convivência com essas criaturas traria perigos constantes. Haveria ataques, desastres, acidentes. Talvez algumas áreas do planeta fossem completamente inacessíveis para os humanos, dominadas por dinossauros territoriais e agressivos. Isso faria com que as sociedades humanas se organizassem de maneira muito diferente da que conhecemos hoje, evitando certas regiões e aprendendo a viver em harmonia com as zonas onde seria possível coexistir com segurança. Por outro lado, a presença dos dinossauros também poderia ter gerado uma evolução ética mais acelerada. A necessidade de respeitar outras formas de vida poderosas e complexas talvez nos fizesse desenvolver uma relação mais equilibrada com a natureza, evitando a exploração desenfreada que, infelizmente, caracteriza nossa civilização atual. Quem sabe, nesse mundo alternativo, teríamos aprendido desde cedo que não somos os donos do planeta, mas apenas mais uma das muitas espécies que o habitam. A ciência nesse mundo também seria diferente. Ao invés de estudar fósseis para entender o passado distante, nossos cientistas poderiam observar diretamente os dinossauros vivos, analisando seu comportamento, sua fisiologia, sua ecologia em tempo real. Imagine quantos segredos evolutivos poderiam ser desvendados. Talvez, com base no estudo dos dinossauros, tivéssemos desenvolvido biotecnologias avançadas, capazes de curar doenças ou melhorar a qualidade de vida, utilizando enzimas, proteínas e materiais biológicos inspirados nessas criaturas impressionantes. E mais, pense na nossa relação com outros animais. Em um mundo onde dinossauros são os protagonistas, talvez cães, gatos e outros animais domésticos nem tivessem tanto espaço em nossas vidas. Ou, quem sabe, eles teriam evoluído também, desenvolvendo comportamentos e estratégias para conviver com esses gigantes. O próprio conceito de zoológico seria radicalmente diferente. Ao invés de lugares onde levamos crianças para ver animais exóticos, seriam centros de pesquisa e educação onde aprendemos desde cedo a respeitar e compreender a complexidade do mundo natural que nos cerca. Agora, respire fundo e imagine esse mundo, com todas as suas maravilhas e perigos, suas alegrias e desafios. Um planeta vibrante, pulsante, repleto de vida em todas as suas formas, onde cada dia seria uma aventura e cada passo uma escolha entre a cautela e a curiosidade. Esse é o mundo que poderia ter sido se os dinossauros nunca tivessem sido extintos. Imagine como seria o nosso dia a dia nesse mundo tão diferente. Talvez, ao invés de alarmes para acordar de manhã, o som natural de um estegossauro caminhando lentamente próximo à sua casa fosse o despertador. O chão tremeria suavemente e você já saberia que o dia começou. Olharia pela janela e veria a cena majestosa de uma família de dinossauros herbívoros se deslocando pacificamente entre as árvores altas, com suas sombras se projetando longamente pelo campo. Seria um cenário tão normal quanto hoje vermos pássaros no céu ou cachorros passeando pelas ruas. Agora imagine o transporte. As grandes cidades poderiam ter sistemas de transporte completamente diferentes. Talvez não usássemos apenas carros ou ônibus, mas também algum tipo de montaria em dinossauros domesticados. Espécies de grande porte, mas dóceis, poderiam ter sido escolhidas ao longo dos séculos para servir como meio de transporte eficiente e resistente. Crianças iriam para a escola montadas em pequenos ornitópodes treinados, enquanto adultos cruzariam grandes distâncias usando animais semelhantes a trens vivos, movendo-se lentamente, mas com força
e segurança. As rotas de transporte também teriam que ser adaptadas para evitar territórios dominados por espécies mais agressivas. Assim como hoje temos placas indicando lombadas ou curvas perigosas, nesse mundo haveria alertas para a presença de predadores. Atenção! Área de caça de tiranossauros nos próximos 5 quilômetros. Um aviso que certamente faria qualquer viajante repensar sua rota ou reforçar sua escolta. E os esportes? Será que teríamos criado modalidades esportivas envolvendo dinossauros? É possível imaginar torneios de velocidade com pequenos terópodes correndo em pistas especialmente desenhadas, enquanto multidões vibram nas arquibancadas. Ou até competições de habilidades, onde treinadores mostram a capacidade de comunicação e cooperação entre humanos e seus dinossauros parceiros. Seria um espetáculo tão popular quanto o futebol é hoje, ou talvez até mais. A convivência próxima com os dinossauros também mudaria nossa relação com o medo. Desde cedo, crianças aprenderiam que, embora muitas espécies sejam pacíficas, outras exigem respeito absoluto. Haveria cursos obrigatórios nas escolas, ensinando como se comportar na presença de diferentes tipos de dinossauros, manter distância segura de predadores, não invadir territórios de ninhos e como interpretar os sinais corporais dessas criaturas. Uma educação que combinaria biologia, comportamento animal e, acima de tudo, respeito pela vida. Agora pense na alimentação. Como seria a agricultura num mundo onde dinossauros herbívoros gigantes também disputam as mesmas fontes de alimento? Provavelmente, os humanos teriam desenvolvido métodos de cultivo protegidos, com cercas enormes ou tecnologias mais avançadas, como campos de cultivo suspensos ou subterrâneos, evitando assim que as plantações fossem devastadas por bandos famintos de hadrossauros. Ao mesmo tempo, pode ser que tivéssemos aprendido a aproveitar esses animais como aliados na agricultura, utilizando sua força para arar a terra ou transportar grandes cargas de colheita. E quanto à carne, será que comeríamos dinossauros? Talvez sim, talvez não. A cultura alimentar poderia ter seguido um caminho de respeito e preservação, considerando esses animais como companheiros e parceiros. Por outro lado, em algumas regiões, populações poderiam ter desenvolvido a caça sustentável de algumas espécies, criando todo um mercado culinário em torno disso, com pratos exóticos e festivais gastronômicos celebrando as tradições locais. Na medicina, o impacto seria impressionante. A existência de dinossauros vivos forneceria uma fonte quase infinita de pesquisa biomédica. Imagine descobrir que algumas espécies possuem sistemas imunológicos incrivelmente resistentes, capazes de curar feridas rapidamente ou resistir a doenças que ainda hoje nos afetam. Cientistas poderiam ter extraído compostos químicos de dinossauros para criar novos medicamentos, vacinas ou tratamentos revolucionários. Talvez até tivéssemos alcançado a cura de doenças atualmente incuráveis, graças ao estudo dessas criaturas. Agora, imagine a arte. Pintores, escultores, músicos, todos seriam profundamente influenciados pela presença constante dos dinossauros. Ao invés de quadros retratando cavalos ou leões, nossas paredes estariam adornadas com representações magníficas de dinossauros, capturando sua imponência, beleza e mistério. Canções folclóricas falariam sobre encontros mágicos com espécies raras, enquanto danças tradicionais imitariam os movimentos graciosos ou poderosos desses animais. E quanto ao turismo? Sem dúvida, o turismo seria uma das indústrias mais importantes do mundo. Pessoas de todos os cantos do planeta viajariam para regiões específicas para ver espécies de dinossauros únicas, participar de safaris emocionantes ou simplesmente admirar a grandiosidade dessas criaturas no seu habitat natural.
Assim como hoje viajamos para ver leões na África ou ursos polares no Ártico, nesse mundo alternativo, nosso sonho seria ver, por exemplo, um majestoso alossauro atravessando uma planície ao pôr do sol. Mas, claro, essa convivência também teria seu lado sombrio. Acidentes seriam inevitáveis. Histórias de cidades inteiras sendo evacuadas devido à aproximação de bandos descontrolados de dinossauros poderiam ser comuns. Talvez existissem equipes especializadas, como os bombeiros ou forças de segurança, treinadas exclusivamente para lidar com situações envolvendo dinossauros em ambientes urbanos. Um dinossauro que fugiu de uma reserva poderia causar tanto pânico quanto, hoje, uma fuga de leões de um zoológico, mas em uma escala muito maior. A política também seria impactada. Países teriam que criar leis internacionais para proteger espécies ameaçadas de dinossauros, estabelecer áreas de preservação e decidir como lidar com espécies agressivas que invadem territórios humanos. Organizações globais surgiriam para estudar e preservar os dinossauros, promovendo a cooperação entre nações e fomentando pesquisas científicas compartilhadas. Agora, pense em como nossa filosofia de vida seria moldada por essa convivência. Crescer em um mundo onde seres tão poderosos e antigos ainda caminham entre nós nos faria ver a vida de outra maneira. Talvez nossa visão de humanidade fosse mais humilde, reconhecendo que não somos os mais fortes nem os mais importantes, mas apenas uma parte de um ecossistema vasto e impressionante. Essa consciência poderia ter nos tornado mais cuidadosos com o meio ambiente, evitando muitas das destruições ecológicas que hoje enfrentamos. Respire fundo mais uma vez e sinta o peso dessa possibilidade. Um mundo tão belo quanto perigoso, tão cheio de potencial quanto de desafios. Um planeta onde cada floresta poderia esconder maravilhas e cada passo precisaria ser dado com sabedoria. Esse é o mundo que poderia ter existido se os dinossauros nunca tivessem sido extintos. Imagine agora a infância nesse mundo. As crianças, desde muito pequenas, cresceriam ouvindo histórias não só sobre heróis humanos, mas também sobre dinossauros lendários, criaturas que salvaram vilarejos, que ajudaram pessoas em momentos de crise ou que foram protagonistas de aventuras incríveis. Os contos antes de dormir seriam repletos de descrições fascinantes de dinossauros com cores vibrantes, penas exuberantes ou rugidos tão fortes que poderiam ser ouvidos a quilômetros de distância. Essas histórias não seriam só fantasias, seriam lembranças de encontros reais, passadas de geração em geração. Nas escolas, o currículo incluiria aulas práticas de comportamento e linguagem dos dinossauros. Assim como hoje aprendemos sobre o comportamento de cães e gatos, nesse mundo seria fundamental entender os sinais corporais de um tricerátopo irritado ou como identificar os sons de alerta de um velociraptor em modo de caça. As crianças iriam em excursões monitoradas para reservas naturais, onde poderiam observar dinossauros ao vivo, guiadas por especialistas que explicariam a importância do respeito e da segurança ao interagir com essas criaturas. Esse aprendizado seria tão natural quanto hoje aprendemos a atravessar uma rua com segurança. E a relação emocional que se desenvolveria entre humanos e dinossauros seria profunda. Muitas pessoas criariam vínculos afetivos com espécies específicas. Assim como hoje temos cães de guarda ou gatos de companhia, nesse mundo talvez fosse comum ter pequenos dinossauros domesticados em casa. Imagine ter um pequeno protoceratops como companheiro, seguindo você pelos parques, brincando no quintal, aprendendo truques. Esses vínculos moldariam a maneira como construímos nossas casas, com espaços especialmente preparados para acomodar nossos companheiros reptilianos.
Agora, pense nos desafios médicos de se viver próximo a criaturas tão diferentes. Doenças que hoje nem imaginamos poderiam surgir dessa convivência. Por outro lado, talvez nossa medicina tivesse evoluído ainda mais, justamente pela necessidade de lidar com novos patógenos e parasitas compartilhados entre humanos e dinossauros. Isso teria feito com que desenvolvêssemos um sistema de saúde mais robusto e preparado, com especialistas não apenas em medicina humana, mas também em medicina de dinossauros. Nessa sociedade, a proteção dos dinossauros seria uma prioridade global. Assim como hoje falamos sobre conservação de espécies ameaçadas, nesse mundo, a preservação de determinadas espécies de dinossauros seria uma das maiores causas humanitárias. Organizações inteiras seriam dedicadas a proteger espécies raras, a reabilitar dinossauros feridos e a manter o equilíbrio ecológico. Seria uma luta constante entre o avanço das cidades humanas e a necessidade de manter intactos os habitats naturais dessas criaturas. Talvez, inclusive, algumas culturas tivessem se desenvolvido com base em uma filosofia de total harmonia com os dinossauros, vivendo de forma nômade ou em pequenas comunidades que seguissem os fluxos migratórios dessas criaturas. Por outro lado, haveria também culturas humanas mais dominadoras, que veriam nos dinossauros uma fonte de poder e lucro. Imagine mercados inteiros dedicados à venda de produtos derivados de dinossauros, desde couro até substâncias medicinais. A caça de dinossauros poderia ser, em algumas regiões, uma atividade tradicional, envolta em rituais e cerimônias, mas também geradora de conflitos éticos e ambientais. Esse mundo não seria utópico. Teria todas as complexidades que a nossa sociedade já possui, potencializadas pelo impacto da convivência com criaturas tão impressionantes. E quanto à espiritualidade? A presença dos dinossauros certamente influenciaria nossas crenças religiosas e filosóficas. Talvez algumas culturas os venerassem como deuses ou espíritos ancestrais, responsáveis pela fertilidade da terra, pelas chuvas ou pela proteção contra desastres naturais. Cerimônias religiosas poderiam incluir oferendas simbólicas a dinossauros sagrados, enquanto mitologias inteiras seriam construídas ao redor das características de determinadas espécies. Imagine, por exemplo, uma cultura que acredita que os rugidos de um dinossauro específico são, na verdade, mensagens divinas, sinais de mudanças importantes ou presságios. As expressões artísticas refletiriam essa reverência. Templos esculpidos com imagens de dinossauros, pinturas rupestres modernas retratando cenas de convivência, festivais onde dançarinos imitariam os movimentos das criaturas que habitam a mesma terra. A música também poderia ter sido moldada pelos sons dos dinossauros, tambores que reproduzem o ritmo das pegadas, instrumentos de sopro que tentam imitar seus chamados ancestrais. Agora, imagine o impacto dessa convivência na nossa ciência e tecnologia. Talvez, nesse mundo, a engenharia biomimética, aquela que se inspira na natureza para criar tecnologias, fosse ainda mais avançada. A observação atenta dos movimentos dos dinossauros poderia ter inspirado a criação de veículos mais eficientes, de próteses robóticas ou até mesmo de sistemas de defesa. Estruturas urbanas poderiam ter sido desenhadas para resistir aos abalos causados pelas passadas de grandes saurópodes, com materiais novos, resistentes e ao mesmo tempo flexíveis. Na exploração espacial, talvez tivéssemos desenvolvido naves inspiradas nas estruturas ósseas dos dinossauros, criando designs mais aerodinâmicos e robustos. Quem sabe tivéssemos viajado para outros planetas usando tecnologias que só conseguimos imaginar porque primeiro estudamos, em nosso próprio mundo, a resistência, a força e a complexidade dos dinossauros. Por outro lado,
A presença constante de uma ameaça real e física, como os predadores gigantes, poderia ter limitado algumas áreas de desenvolvimento humano. Talvez determinadas regiões da Terra fossem consideradas impraticáveis para a habitação humana, áreas dominadas exclusivamente por dinossauros, verdadeiros reinos selvagens, onde só os mais corajosos ou imprudentes se aventurariam. Isso criaria mapas geopolíticos completamente diferentes dos que temos hoje, com fronteiras naturais definidas não por rios ou montanhas, mas por zonas de influência dinossáurica. Agora, feche os olhos e imagine um pôr do sol nesse mundo. O céu tingido de laranja e rosa, enquanto ao longe um braquiossauro lentamente se move pela planície, suas silhuetas majestosas recortadas contra o horizonte. O som grave e ritmado das pegadas se mistura ao canto dos pássaros, e por um momento tudo parece em perfeita harmonia. Um lembrete silencioso de que, apesar das diferenças, é possível a coexistência. E então abrimos os olhos para perceber que esse mundo, apesar de não ter existido, ainda vive em nossa imaginação, alimentando sonhos e histórias e a eterna curiosidade sobre como poderia ter sido a vida se há milhões de anos um asteroide não tivesse mudado tudo. Imagine agora como seriam as relações internacionais nesse mundo onde dinossauros nunca foram extintos. Pense nos governos, nas alianças entre países, nas disputas por territórios ricos em biodiversidade dinossáurica. Certamente existiriam áreas do planeta consideradas de valor inestimável, não por conterem petróleo ou minérios raros, mas por abrigarem espécies únicas de dinossauros, algumas delas talvez impossíveis de encontrar em qualquer outro lugar. Esses territórios seriam protegidos com rigor, cercados de reservas naturais administradas por equipes altamente especializadas que monitorariam os movimentos das populações de dinossauros e garantiriam que os habitats permanecessem intactos. Os conflitos também seriam inevitáveis. Imagine nações discutindo sobre quem tem direito ao acesso de uma área onde vive o último exemplar conhecido de uma espécie ancestral de dinossauro. Talvez, em algumas situações, tropas armadas fossem enviadas para garantir a posse desses territórios, resultando em tensões diplomáticas e até mesmo guerras por recursos naturais relacionados aos dinossauros, como fontes de alimento específicas ou rotas migratórias essenciais. Por outro lado, esse mundo também poderia ter incentivado uma cooperação internacional sem precedentes. A necessidade de preservar ecossistemas complexos e interdependentes poderia ter aproximado as nações, levando à criação de tratados globais de proteção dinossáurica, bem mais rigorosos do que os atuais tratados ambientais que conhecemos. Organizações internacionais seriam responsáveis por fiscalizar o cumprimento dessas normas, impedindo a exploração indiscriminada e promovendo políticas sustentáveis. Imagine também as conferências internacionais dedicadas exclusivamente à proteção dos dinossauros. Cientistas, políticos e ativistas de todo o mundo reunidos anualmente para discutir avanços nas pesquisas, compartilhar dados sobre populações ameaçadas e propor novas formas de convivência segura entre humanos e dinossauros. Seria um evento transmitido ao vivo, com enorme audiência global, semelhante ao que hoje acontece com grandes encontros climáticos. E pense no turismo ecológico que esse mundo proporcionaria. Pessoas viajando até áreas remotas do planeta para observar espécies raríssimas em seus habitats naturais. Safaris dinossáuricos conduzidos por guias especializados, levando visitantes a encontros cuidadosamente planejados com esses animais, sempre com o máximo de segurança e respeito pela natureza. Pacotes turísticos poderiam incluir caminhadas por trilhas, onde é possível observar dinossauros herbívoros em estado selvagem,
ou até mesmo expedições mais radicais para os aventureiros dispostos a arriscar um encontro com predadores formidáveis, sob o olhar atento de especialistas em segurança. Agora, imagine como seria a produção de conteúdo e entretenimento nesse mundo. Filmes, séries, livros e jogos, todos teriam os dinossauros como elementos centrais, não como criaturas do passado ou de ficção, mas como parte viva da sociedade. Os documentários mostrariam não apenas registros antigos, mas gravações em tempo real de dinossauros em seus habitats, com narradores descrevendo comportamentos raros e emocionantes. O cinema poderia ter criado gêneros inteiros dedicados às aventuras de humanos e dinossauros, romances épicos entre povos que vivem próximos a essas criaturas, ou histórias de amizade entre crianças e dinossauros domesticados. E não podemos esquecer da moda e do design. Imagine roupas inspiradas nas cores e padrões de pele dos dinossauros, acessórios que imitam as texturas de suas escamas, ou até mesmo materiais desenvolvidos a partir de biotecnologia derivada dessas criaturas. A presença constante dos dinossauros moldaria até mesmo a estética das nossas cidades, com edifícios que lembram formas orgânicas, curvas suaves, inspiradas na anatomia dos saurópodes, e praças públicas com esculturas em tamanho real dessas criaturas, homenageando sua importância cultural e histórica. Mas e a educação? Certamente seria profundamente transformada. Desde cedo, as crianças aprenderiam sobre a evolução dos dinossauros, sobre as diferenças entre as espécies, suas dietas, seus comportamentos e como conviver com eles de forma segura e respeitosa. As escolas teriam áreas abertas, onde os alunos poderiam observar dinossauros menores, interagir com eles e aprender na prática como funciona um ecossistema saudável e equilibrado. Além disso, universidades e centros de pesquisa especializados em dinossauros estariam entre as instituições mais prestigiadas do mundo. Cursos de biologia, ecologia, engenharia ambiental e medicina veterinária teriam ramificações específicas dedicadas ao estudo e ao cuidado dessas criaturas. Cientistas dedicariam suas vidas a desvendar mistérios sobre a fisiologia dos dinossauros, sobre suas capacidades cognitivas e sobre as complexas relações sociais que muitas espécies provavelmente desenvolveram. Agora, pense na importância da ética nesse mundo. A convivência com seres tão impressionantes exigiria um código de conduta muito mais rigoroso e consciente do que aquele que temos hoje. Haveria debates acalorados sobre até que ponto é aceitável intervir na vida dos dinossauros, sobre os limites da domesticação, da utilização para trabalho ou transporte, e até mesmo sobre a exploração comercial de produtos derivados dessas criaturas. Seria um mundo repleto de dilemas morais. Devemos permitir que algumas espécies sejam mantidas em cativeiro para fins educacionais ou recreativos? É ético caçar dinossauros, mesmo que para subsistência? Como equilibrar o avanço das cidades humanas com a preservação dos habitats naturais dessas criaturas? Perguntas difíceis que provavelmente moldariam filosofias e legislações inteiras, influenciando gerações e definindo os rumos da civilização. E claro, os riscos naturais seriam uma constante. Imagine viver com a possibilidade de que, a qualquer momento, uma comunidade humana poderia ser surpreendida pela migração inesperada de uma manada de dinossauros ou pelo ataque de um predador faminto. Sistemas de monitoramento altamente avançados seriam essenciais, com redes de sensores, drones e inteligência artificial dedicada a prever movimentos dinossáuricos e alertar as populações humanas com antecedência. Talvez, nesse mundo, o medo tivesse ensinado as pessoas a viverem com mais cautela e respeito pela natureza. Ou talvez a longa convivência tivesse transformado o medo em fascínio,
criando uma relação única entre humanos e dinossauros, baseada não na dominação, mas na admiração e na parceria. Agora respire fundo e tente visualizar esse planeta. Um lugar onde a linha entre o humano e o natural é mais tênue, onde a paisagem é constantemente moldada por seres que caminham sobre a Terra há centenas de milhões de anos. Onde a coexistência não é apenas um ideal, mas uma necessidade, um modo de vida. Um mundo onde todas as manhãs ao abrir a janela, o primeiro som que você escuta não é o barulho do trânsito, mas o canto gutural de um dinossauro saudando o dia que começa. Agora imagine como seria o impacto dessa convivência com os dinossauros em nossa visão de nós mesmos, como espécie. Desde os primeiros passos da humanidade, sempre nos consideramos os dominadores do planeta. Os seres que, com inteligência e criatividade, superaram todos os obstáculos naturais e se colocaram no topo da cadeia alimentar. Mas e se, ao nosso lado, continuassem existindo criaturas muito maiores, mais fortes e, em muitos casos, mais perigosas do que nós? Será que ainda nos veríamos como os senhores do mundo ou adotaríamos uma postura mais humilde, mais consciente da nossa verdadeira posição no grande ciclo da vida? Talvez essa convivência tivesse nos ensinado uma lição fundamental, a de que a força física nem sempre significa superioridade. Mesmo cercados por dinossauros de toneladas, poderíamos ter aprendido a valorizar ainda mais nossa inteligência, nossa capacidade de adaptação, nossa habilidade de criar ferramentas, estratégias e soluções para sobreviver e prosperar nesse ambiente tão desafiador. Essa convivência diária com criaturas tão imponentes talvez nos tivesse feito abandonar de vez a ideia de que o homem deve dominar a natureza, substituindo-a por uma filosofia de coexistência, de respeito mútuo e de interdependência. Imagine como seria caminhar por uma cidade construída com esse pensamento. Não haveria muros separando os humanos da natureza, mas sim pontes, corredores verdes, espaços integrados onde dinossauros e pessoas se movimentariam livremente, cada um respeitando o espaço do outro. As cidades seriam projetadas com jardins verticais gigantes, alimentando não só os humanos, mas também espécies de dinossauros herbívoros que, em troca, ajudariam na manutenção dos ecossistemas urbanos, controlando o crescimento das plantas, fertilizando o solo e até mesmo atuando como transporte de carga em áreas mais amplas. Os bairros poderiam ter nomes inspirados em espécies locais: Vila Estegossauro, Jardim Velociraptor, Parque Brachiosauro. As pessoas se refeririam aos dinossauros não como criaturas selvagens, mas como vizinhos de longa data, companheiros de jornada nesse planeta compartilhado. As celebrações comunitárias incluiriam festivais de homenagem aos dinossauros, com desfiles, danças, músicas e competições artísticas, todas inspiradas nessas criaturas que, há milhões de anos, já caminhavam pela Terra antes mesmo do surgimento dos primeiros hominídeos. E se pensarmos na religião, talvez muitas delas tivessem dinossauros como figuras centrais em suas crenças e rituais. Algumas culturas poderiam acreditar que os dinossauros são espíritos guardiões da natureza, protetores dos rios, das florestas e das montanhas. Outras poderiam interpretar a presença dos dinossauros como um sinal divino, uma prova de que a vida sempre encontra uma maneira de persistir, de se transformar e de evoluir, independentemente das adversidades. Agora, imagine o impacto dessa convivência na linguagem humana. Provérbios, expressões populares e até o modo como descrevemos nossas emoções poderiam ter sido moldados pela presença dos dinossauros. Ao invés de dizer forte como um touro, diríamos forte como um tricerátopo. Alguém muito rápido seria comparado a um velociraptor, enquanto uma pessoa calma e pacífica
poderia ser descrita como tendo a tranquilidade de um braquiossauro ao pôr do sol. Essas referências fariam parte do nosso vocabulário cotidiano, transmitindo não só características físicas, mas também valores culturais profundamente enraizados. E quanto à literatura? Autores teriam escrito romances épicos sobre viagens através de territórios selvagens, dominados por dinossauros, crônicas de civilizações que prosperaram ou caíram, dependendo de como conseguiram conviver com essas criaturas. Poetas teriam se inspirado na majestade dos dinossauros para criar versos sobre a beleza e a efemeridade da vida. Dramaturgos encenariam peças onde o conflito entre humanos e dinossauros seria metáfora para discussões sobre poder, sobrevivência e ética. A música também seria diferente. Compositores poderiam ter criado sinfonias inteiras, baseadas nos sons dos dinossauros, o chamado grave de um hadrossauro, o rugido poderoso de um carnívoro, o sutil arrastar de caudas pelos campos abertos. As orquestras teriam instrumentos desenvolvidos especialmente para imitar ou complementar esses sons, criando composições que evocassem a presença viva dos dinossauros, mesmo em concertos realizados em teatros urbanos. Agora, pense na evolução do esporte nesse mundo. Além das tradicionais corridas e jogos que já conhecemos, teríamos esportes exclusivos que envolvessem a interação com dinossauros. Competições de habilidade onde equipes humanas e dinossáuricas teriam que trabalhar juntas para superar obstáculos, corridas de resistência montadas em dinossauros domesticados, ou até mesmo esportes aquáticos realizados em parceria com dinossauros que evoluíram para nadar com agilidade em rios e lagos. Os parques de diversão também seriam outros. Ao invés de montanhas russas, que apenas imitam a emoção de um encontro com um dinossauro, haveria atrações onde os visitantes poderiam realmente interagir sob supervisão e segurança, com dinossauros treinados para esse fim. Imagine a alegria de uma criança ao acariciar um pequeno dinossauro herbívoro, ou a adrenalina controlada de participar de uma expedição simulada para observar, à distância segura, um grupo de predadores caçando. Mas nem tudo seria aventura e diversão. Esse mundo também teria que lidar com desastres naturais de proporções impressionantes. Deslizamentos causados por manadas em movimento, inundações provocadas pela alteração de cursos de rios por dinossauros migratórios e até incêndios florestais desencadeados pelo colapso de árvores derrubadas por dinossauros gigantes. As equipes de resgate e os serviços de emergência teriam que estar preparados para lidar não apenas com os desastres em si, mas também com o desafio adicional de proteger e preservar as populações dinossáuricas envolvidas nesses eventos. E claro, nossa tecnologia teria evoluído para nos ajudar a monitorar e conviver com essas criaturas. Satélites específicos para rastrear as migrações de grandes grupos de dinossauros aplicativos, que alertam os moradores sobre movimentações perigosas próximas às áreas urbanas e sistemas de comunicação entre cientistas e autoridades locais, para garantir que a coexistência continue segura e equilibrada. Agora feche os olhos por um instante e imagine essa realidade se desenrolando ao seu redor. O som de folhas sendo amassadas por patas gigantes, o cheiro da terra úmida misturado ao calor do sol, a visão de um dinossauro cruzando a rua ao longe, enquanto pessoas continuam suas rotinas, adaptadas, conscientes, respeitosas. Um mundo onde o passado nunca foi embora, mas seguiu evoluindo ao nosso lado, nos ensinando todos os dias sobre paciência, resiliência e a beleza da diversidade da vida. Agora que caminhamos juntos por esse mundo alternativo, onde os dinossauros nunca foram extintos, é impossível não refletir sobre como essa realidade teria moldado não apenas o ambiente e a sociedade, mas também a essência do que significa ser humano.
Imagine crescer com a consciência de que há criaturas tão antigas quanto as montanhas, tão resilientes quanto os oceanos, vivendo lado a lado conosco. Isso, sem dúvida, teria transformado profundamente nossa filosofia, nossos valores e, quem sabe, até a nossa espiritualidade mais íntima. Pense nas conversas cotidianas. Talvez fosse comum ouvir frases como: "Hoje o trânsito está lento porque uma manada de anquilossauros está cruzando a avenida principal." Ou: "Não se esqueça de levar o repelente à área de piquenique, está próxima de uma zona de nidificação de dinossauros." A adaptação seria completa, enraizada em cada aspecto da vida. Teríamos aprendido a ser pacientes com os imprevistos causados pela natureza, a entender que a convivência não significa controle absoluto, mas respeito e negociação constante. Agora pense nas profissões que teriam surgido. Além dos biólogos, veterinários e ecologistas especializados, haveria toda uma nova gama de profissionais dedicados exclusivamente à mediação entre humanos e dinossauros. Guias especializados, treinadores, socorristas preparados para lidar com emergências envolvendo dinossauros em áreas urbanas, engenheiros que projetam infraestruturas resistentes às pisadas e aos comportamentos naturais dessas criaturas. Até mesmo psicólogos poderiam ter criado abordagens terapêuticas específicas para ajudar pessoas que sofreram traumas relacionados a encontros perigosos com dinossauros ou que desejam superar medos ancestrais despertados por essas presenças imponentes. E na política, as questões envolvendo dinossauros estariam no topo da pauta. Campanhas eleitorais poderiam ser decididas com base em propostas de preservação, de integração das cidades com as reservas naturais ou na gestão dos riscos e benefícios de conviver com essas criaturas. Alguns partidos poderiam defender políticas mais restritivas, criando zonas de exclusão e limites claros entre humanos e dinossauros, enquanto outros defenderiam a integração completa, promovendo uma convivência mais harmônica e natural. Os debates seriam intensos, permeados por argumentos éticos, científicos e culturais, refletindo a complexidade desse mundo. E, como sempre, haveria também espaço para o medo e o mito. Mesmo com todo o conhecimento científico acumulado, algumas pessoas ainda nutririam crenças supersticiosas sobre os dinossauros. Haveria quem visse neles presságios de desastres ou manifestações de forças sobrenaturais. Lendas urbanas surgiriam a partir de encontros raros ou relatos distorcidos, alimentando o imaginário popular com histórias de dinossauros fantasmas ou de criaturas míticas que, na verdade, seriam apenas espécies desconhecidas para a maioria das pessoas. O jornalismo também seria diferente. Noticiários diários trariam atualizações sobre movimentações de grandes grupos de dinossauros, alertas de segurança, previsões de migração. Assim como hoje acompanhamos a previsão do tempo, nesse mundo seria comum consultar os mapas de migração dinossáurica antes de planejar uma viagem, um piquenique ou mesmo uma construção. As tecnologias de monitoramento teriam evoluído a ponto de permitir uma convivência relativamente segura, mas o elemento de surpresa de selvageria ainda estaria sempre presente, lembrando a todos que, apesar de toda a evolução humana, a natureza nunca pode ser completamente domada. Agora, feche os olhos e imagine um momento simples nesse mundo. Uma manhã tranquila, o céu limpo, o ar fresco. E ao longe, em meio à névoa matinal, um grupo de dinossauros herbívoros caminha serenamente pela planície, suas silhuetas majestosas se movendo em harmonia com o ambiente. Crianças brincam sob a sombra de árvores antigas, ouvindo o som grave e ritmado das pegadas que fazem a terra vibrar suavemente. Um cenário de paz e beleza, onde a coexistência é mais do que um ideal. É uma realidade vivida todos os dias. Esse mundo, apesar de ser apenas uma hipótese,
nos convida a refletir sobre muitas coisas. Sobre como pequenas mudanças no passado podem gerar mundos completamente diferentes. Sobre como a extinção de uma espécie pode abrir espaço para o surgimento de outras. Mas também sobre o que poderia ter sido se certos eventos tivessem seguido outro caminho. Mais do que uma curiosidade científica, essa reflexão é um convite à empatia, à imaginação e à compreensão profunda da interdependência entre todas as formas de vida. E talvez, ao pensar nesse mundo alternativo, possamos olhar com mais atenção para o nosso próprio mundo, perceber a beleza e a complexidade das criaturas que ainda caminham ao nosso lado. Entender a importância de preservar a biodiversidade e valorizar cada ser vivo, por mais pequeno ou aparentemente insignificante que pareça. Afinal, se a história da vida na Terra nos ensina algo, é que cada criatura, cada espécie, cada ramo da árvore da evolução contribui de alguma forma para o equilíbrio e a riqueza deste planeta. E quem sabe, ao imaginar um mundo onde dinossauros nunca foram extintos, possamos aprender a respeitar mais profundamente o mundo em que vivemos e a agir com mais responsabilidade, consciência e compaixão. Então, da próxima vez que você ouvir o canto de um pássaro, lembre-se de que ele é, na verdade, um descendente direto dos dinossauros. Um sobrevivente de uma linhagem que remonta a milhões e milhões de anos atrás. E talvez nesse canto ainda ressoe, mesmo que de maneira sutil, o eco de um mundo que poderia ter sido, mas que de certa forma nunca deixou de existir dentro de nós.